Fala galera, professor Cássio na área, trazendo para você mais uma videoaula. Nessa videoaula ainda dentro do nosso assunto que a gente está vendo, para quem está acompanhando aí as aulas 1 até a aula 6, falando sobre operações com números inteiros, expressões numéricas, vai aí agora uma questão top do Cefet, tá? Que caiu agora para quem entrou no ano de 2020, fez a prova no ano de 2019, tá? A questão que está aparecendo para você no quadro, né? Dá uma lida que nós vamos resolvê-la agora, vem comigo. Pois é, você já viu a questão então, ela fala o seguinte, ela fala dessas opções A, B, C e D. Qual o único que não faz parte desse conjunto aqui? Beleza? Então vem comigo então. Olha só. Você tem aí, isso aqui se lê assim, ó. Z união com o conjunto Q menos Z interseção com o conjunto Q. Ou seja, está pedindo para você unir os elementos do conjunto Z com os elementos do conjunto Q. Esse U é de união, tá bom? E aqui está pedindo a interseção dos elementos do conjunto Z e dos elementos do conjunto Q. Ou seja, professor, como que funciona isso? Aqui está pedindo para você o que tem de comum, né? Isso aqui significa o que tem de comum entre o conjunto Z e o conjunto Q. Ou seja, quais são os elementos que estão ao mesmo tempo no Z e no Q? Por isso eu fiz esse pequeno diagrama aqui para vocês entenderem. Lá na escola a gente aprende assim, ó. O primeiro conjunto que a gente aprende é o conjunto dos números naturais. Mais amplo que ele, eu tenho aqui o conjunto Z, tá? Só para você ter uma noção, tem elementos que estão dentro dos naturais? Sim. Esses elementos que, por exemplo, que eu estou pingando aqui, são dos elementos do conjunto dos naturais, mas também são do conjunto Z, porque perceba que todo o conjunto dos números naturais está dentro dessa bolinha, né, que a gente chama de diagrama, estão dentro do conjunto Z. E a mesma coisa, assim, eu posso dizer, tem elementos que estão aqui dentro de Z, né, que também são ao mesmo tempo de inteiros, né? Esse símbolo aqui é símbolo de inteiros. Eles também são o quê? Racionais, que é o conjunto Q. O conjunto Q é o conjunto dos números racionais, beleza? Quem são os racionais, professor? São as frações, tá? E os números decimais. Esse aqui é o conjunto Q. E o conjunto Z, professor? O conjunto Z, quem está acompanhando as aulas aí, sabe que são todos os elementos inteiros, né? Incluindo o zero, que estão à direita, são os inteiros positivos, e os que estão à esquerda, são os inteiros negativos. Então vem comigo então para a gente descobrir desse resultado aqui, qual dessas quatro opções aqui que não faz parte desse resultado aqui. Vem cá, olha só. Se eu fizer a união do conjunto Z com o conjunto Q, olha só, esse aqui é o conjunto Z, onde eu estou passando a caneta aqui em cima, ó. Esse todo aqui é o conjunto Z. Se eu unir o conjunto Z com o conjunto Q, o final das contas, esse resultado aqui vai ser quem? O próprio conjunto Q. Ele é cortadinho assim mesmo, professor? É, tá? Esse símbolo é cortadinho assim mesmo, tá? Então, se eu unir, recapitulando, o conjunto Z, que é onde eu estou passando aqui, com o conjunto Q, eu vou ter o conjunto Q. E do lado de cá, se eu fizer a interseção, ou seja, o que está ao mesmo tempo dentro do Z e está ao mesmo tempo dentro do Q? Vamos analisar? Olha, perceba que o Z é isso aqui, ó, onde eu estou passando a mão aqui, ó, tá vendo? Onde eu estou circulando. O que tem em comum entre essa região toda aqui dentro do Z e essa região toda do Q? O que tem em comum? Ou seja, o que está ao mesmo tempo nessa região aqui e nessa região maior? Você concorda comigo? Vocês concordam que a região que está em comum é exatamente essa regiãozinha vermelha aqui que eu estou colocando? Que, em outras palavras, é o próprio conjunto, olha aqui, o próprio conjunto Z, não é verdade? Então, o resultado disso aqui vai ser especificamente quem? O conjunto Z. Tá, agora vamos fazer para terminar. Quem que é os elementos que vão resultar desse conjunto aqui? Q menos Z. Isso aqui você lê assim, ó, já estudando a teoria de conjuntos aí, te ajudando. Q menos Z, você está procurando o quê? Você está procurando os elementos que estão em Q e não estão em Z. Gente, vem cá. Toda vez que aparecer, então, o menos, você vai falar assim, os que estão no primeiro e não estão no segundo. Perceba que disso aqui tudo, quem são os elementos que estão em Q e não estão em Z? São exatamente esses aqui que eu vou colocar de verdinho para você aqui, ó. Olha, esses elementos todos aqui
Eles fazem parte do conjunto Q? Sim, está dentro do conjunto Q. Mas esses elementos de verde, eles fazem parte do conjunto Z? Não. Então, se eu parar para pensar, quem são esses elementos desse pessoal aqui? Olha, o conjunto Q é o conjunto das frações. São os números que estão escritos na forma de fração ou decimal. Vamos então? Letra A, é uma fração ou um decimal? Sim. É um decimal exato, ó, 3,14. Por que essa opção foi colocada aqui, professor? Para o aluno, às vezes, pensar que isso aqui é o pi. Isso aqui não é o pi não, viu, meus amigos, meus queridos, minhas queridas? Fizeram aqui para saber se você está ligado que, na verdade, isso aqui não é o pi. O pi é um número decimal, sim, mas aqui o número de casas depois da vírgula é infinito. E aqui nós temos um decimal, sim, decimal, mas é um decimal finito, tá? Então esse daqui está dentro do conjunto Q, sim, porque eu disse que o conjunto Q são as frações e os decimais, então a letra A está correta. E esse daqui, esse aqui é a dízima periódica que você já conhece lá da escola. Esse cara aqui, ele pode ser colocado numa forma de fração? Sim. Ele é um decimal? Sim, só que ele é um decimal infinito, por isso a gente chama de dízima periódica. Então ele está dentro do conjunto Q? Sim. Então esse aqui também está dentro. E esse cara aqui, ó, não preciso nem de falar, é uma fração? É uma fração negativa, professor, não tem problema. No conjunto Q nós temos frações negativas e positivas, então esse cara aqui também está dentro. E esse menos 1? Esse aqui que é o cara, o grande vilão da história, porque ele não está na forma de fração, perceba? E ele pertence ao Z? Sim, mas não pertence, no caso aqui, ao Q, tá bom? Então, a resposta certa é qual? A letra D. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro para você, tá? Essa questão do Cefet, que eu amo, acho muito legal essa informação aí. Deus abençoe você, inscreva-se no meu canal, deixe seu comentário, vamos para cima, valeu!